Afinal de contas, privatizar é bom ou ruim para um país? Quem ganha com as privatizações? O que acontece com as empresas que são privatizadas? Quais os tipos de privatizações possíveis? Você está no Invest News Explica e vai entender tudo disso agora. Afinal de contas, o que é a privatização? A privatização é o processo de transferência de empresas estatais para a rede privada, ou seja, empresas do Estado que são vendidas para o capital privado. O processo de privatização possui duas linhas. De um lado, o fator que favorece a continuidade da dependência econômica e tecnológica dos países envolvidos. Do outro, a partir das vendas das estatais, o poder público deixa de destinar recursos para investimentos e passa a contar com os tributos gerados pelas empresas. Aqui no Brasil, a primeira empresa que foi privatizada foi a Uzi Minas, isso em outubro de 1991. Na época, o fato gerou bastante polêmica, já que a estatal era uma das mais lucrativas. Mas vem a pergunta, qual a diferença entre privatização e concessão? A concessão é a transferência temporária da gestão das atividades empresariais do Estado para a iniciativa privada, mas a titularidade dessas empresas continua sendo do Estado. Já a privatização é a transferência permanente, definitiva, das empresas públicas para a iniciativa privada, tirando do Estado a função de gerir ou de controlar essas empresas. Em 2016 foi criada uma lei que ficou conhecida como Lei das Estatais. A norma estipula que até 2026 as empresas estatais terão que ter 25% das suas ações em circulação no mercado. A lei ainda impõe regras mais rígidas para a realização de licitações e compras, assim como para a nomeação de membros do Conselho Administrativo, diretores e presidentes das estatais. E quais são os tipos de privatizações? O primeiro deles é a associação, que acontece no caso em que o Estado se associa empresarialmente à iniciativa privada sem deter o seu controle acionário. Ou seja, o Estado figura, nesses casos, na qualidade de acionista minoritário da empresa privada ou de componente minoritário de consórcio de empresas. É o exemplo da JBS e da Vale, que possuem o BNDES Par como acionista minoritário. Outro exemplo de privatização é a desestatização. Aqui, o Estado repassa apenas a gestão à iniciativa privada por instrumentos diversos, como a concessão e a permissão. O Estado deixa de atuar na condição de prestador e fica na postura de titular do bem ou serviço em questão, virando o responsável pela garantia de sua prestação. A desestatização acontece com a celebração de contratos de concessão e com a celebração de parcerias com o terceiro setor. Lembrando que, nesse caso, o objeto em questão tem que ser a prestação de um serviço público econômico ou social. Outro tipo de privatização corresponde à terceirização. Aqui, a administração pública contrata serviços de seu interesse junto à iniciativa privada. É o caso, por exemplo, de uma empresa privada que presta serviços de limpeza em uma escola pública ou faz exames de raio-x para a Secretaria de Saúde. Vale a pena privatizar? Bom, uma das principais vantagens é que as empresas privadas não ficam sujeitas, reféns das vontades políticas e da interferência pública. Um outro ponto é que, normalmente, as empresas privadas são mais eficientes e conseguem ter uma operação melhor e também mais lucrativa. Não há espaço para cabide de emprego em empresa privada. Além disso, normalmente, a qualidade dos serviços prestados costuma melhorar bastante quando a empresa é privada na comparação com uma empresa estatal. Para os que são contra as privatizações, normalmente pontos negativos levantados são: estão entregando o patrimônio do governo, ou seja, uma política entreguista. E há também quem fale, olha, os trabalhadores no privado ganham menos, ou seja, diminuição de renda. Agora, com mercados competitivos, as pessoas ganham o que produzem. Assim como é importante ter competição, porque senão a privatização, não tendo nem regulação ou competição, pode acarretar em serviços de qualidade duvidosa.